Olá, irmãos, amigos, Memorial, pessoas que também estão vendo o Memorial Casa pela primeira vez. Sejam bem-vindos, estamos começando mais um Memorial Casa e que neste momento os louvores, esse Memorial Casa possa falar muito ao seu coração, que você possa ser edificado nessa noite, nessa manhã, nessa tarde. Então, realmente que Deus possa te abençoar. Estaremos louvando, engrandecendo a Deus, mas antes disso, possamos orar. Então, peço que você possa fechar os olhos aí na sua casa, no local onde você estiver, no trabalho, que neste momento você também possa orar, colocar diante de Deus a sua vida, a sua família. Amém. Jesus, nesta hora queremos te agradecer. Obrigado, Pai, por mais um Memorial Casa. Obrigado, Pai, porque estamos aqui mais uma vez, Pai, falando contigo na tua presença. Deus, eu peço que o Senhor possa falar muito aos nossos corações neste momento, Deus. Que o Senhor Deus possa falar muito aos corações de cada um que está vendo esse Memorial Casa, na sua casa, no trabalho, no lugar onde estiver. Jesus, realmente que eles possam ser tocados pela tua glória, ser tocados pela tua presença, que o Senhor Deus realmente possa ajudar aquelas pessoas que estão aflitas, precisando de ajuda neste momento, mas que o Senhor Deus também possa continuar alegrando, fortalecendo aquelas pessoas que querem também buscar estar mais na tua presença. Jesus, realmente seja conosco, Pai. Fale aos nossos corações, fale conosco através dos louvores, da palavra, e que o Senhor Deus realmente possa edificar muito as nossas vidas. Amém? Então, que neste momento nós possamos louvar, glorificar e adorar a Deus. Não há outro nome igual, maior
está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, 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 Jesus. Um dia então verei a face de Jesus. Um dia eu tocarei em tuas marcas. Em breve eu olharei nos olhos de Jesus e Ele enxugará as minhas lágrimas, e até lá eu buscarei, e até lá eu clamarei, por tua volta esperarei. Maranata, Maranata, Ele virá pra me buscar. Sobre as nuvens Ele voltará, e sua igreja vai subir, subir, e pra sempre adorarei. Um dia então verei a face de Jesus. Um dia eu tocarei em tuas marcas. Em breve eu olharei nos olhos de Jesus e Ele enxugará as minhas lágrimas, e até lá eu buscarei, e até lá eu clamarei, por tua volta esperarei. Maranata, Maranata, Ele virá pra me buscar. Sobre as nuvens Ele voltará, e sua igreja vai subir, subir, e pra sempre adorarei. Ele virá pra me buscar. Sobre as nuvens Ele voltará, e sua igreja vai subir, subir, e pra sempre adorarei. Pelo sangue, pelo sangue, eu entrarei na presença do Pai. Pelo sangue, pelo nome, pelo nome, eu entrarei pelas portas dos céus. Pelo nome, pelo sangue, pelo sangue,
e sua igreja vai subir, subir, e para sempre adorarei. Ele virá para me buscar sobre as nuvens, ele voltará e sua igreja vai subir, subir, a sua igreja vai subir, subir, e para sempre adorarei. Amém, aleluia. Espero que realmente os louvores, essas canções possam ter tocado o seu coração, que realmente Deus possa ter falado para você. E neste momento nós estaremos continuando o Memorial Casa com os nossos dízimos e ofertas. Vai ter o QR Code aí na tela. E também nós estaremos com o QR Code do legado, que é para a construção, a compra do novo templo, do novo espaço aqui da nossa casa, da Memorial. Então, que você possa estar participando junto com a gente, junto com a nossa igreja. Se você ainda não é membro da nossa igreja, mas quiser participar, pode estar participando também. Então, fique à vontade para devolver o dízimo e as ofertas e também participar do legado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Neste momento nós estaremos compartilhando uma palavra, aquilo que Deus falou ao meu coração, que primeiramente trabalhou em mim, que Deus falou comigo. Eu quero realmente estar compartilhando essa palavra neste momento. E antes de iniciarmos a leitura da Bíblia, iniciarmos esse momento, vou fazer mais uma oração para que Deus possa usar a minha vida, que Ele possa realmente falar ao seu coração e que nós possamos estar de coração aberto, corações abertos para este momento. Jesus, obrigado mais uma vez pelo Memorial Casa, Deus. Obrigado por mais uma vez, porque estamos aqui neste momento. E Jesus, eu peço que o Senhor Deus possa usar a minha vida, Deus, que o Senhor Deus realmente possa me diminuir e o Senhor Deus possa crescer através de mim, Pai, neste momento. Que o Senhor Deus possa alcançar os corações dos perdidos, que o Senhor Deus possa tocar no coração de cada um que estará escutando, Pai, o Memorial Casa. Talvez alguém, alguma pessoa específica para escutar essa mensagem, Deus, neste momento, na sua casa, no seu trabalho, e que o Senhor Deus possa realmente entrar como uma flecha, Pai, profunda com a Tua palavra, nesse coração e em nossos corações. Jesus, seja comigo, seja conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração e essa palavra está muito relacionada a tudo aquilo que nós vivemos nesse último mês de março, na série de mensagens da Memorial, que fala sobre os milagres de Jesus. E ao longo de toda a série, onde o pastor Aedas, o pastor Vandinho ministrou, onde escutamos testemunhos também, Deus falou comigo, com toda a igreja, de diversas formas, diversas maneiras. E eu creio que a palavra de hoje também vai falar com você, vai entrar no seu coração.
E eu queria que você pudesse acompanhar comigo. A palavra de Deus está em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. É uma passagem muito conhecida, bastante conhecida, e peço que você possa acompanhar comigo, abrindo a sua Bíblia, ou acompanhando pela Bíblia no telefone. Então é Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. A minha versão é NVI e diz: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para realizarmos boas obras, a quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Amém. Então, essa passagem, quando nós lemos, quando nós estudamos, analisamos, muitas das vezes as pessoas acham que a passagem de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, se trata apenas de salvação, apenas onde uma pessoa é salva ou não. Muitas das pessoas acham que é apenas alguma coisa relacionada à salvação, às nossas vidas, à nossa salvação. Mas quando nós lemos a passagem de Efésios, capítulo 2, essa passagem do 1 ao 10, e também outras passagens da Bíblia, nós vemos que a salvação é apenas a porta de entrada da nossa vida, da nossa caminhada com Cristo. Então, a salvação não é o final, não é o fim da jornada, o fim da linha, vamos dizer. Muito pelo contrário, a salvação é o início de tudo aquilo que nós vivemos e vamos viver, vamos vivenciar com Deus. Então, se tratando de salvação, se tratando do amor de Deus, se tratando da graça de Deus pelas nossas vidas, nós temos a certeza, a convicção que tudo aquilo que Deus faz em nós, faz por meio de nós, faz em nossas vidas, é puramente pela graça e pelo amor dele por nós. Porque, como nós lemos aqui na Bíblia, na palavra de Deus, nós estávamos longe, afastados da presença dele. Nós estávamos afundados no nosso pecado. E pare talvez para refletir, para pensar neste momento como era a sua vida antigamente, como talvez está a sua vida hoje. Talvez alguns estão ainda um pouco distante, longe, afastado de Deus. Mas o que eu vim realmente dizer nesse Memorial Casa, que Deus realmente derrama a tua graça, o seu amor, a sua presença pelas nossas vidas. E mesmo aquelas pessoas que estão distante dele, afastadas dele, posso te falar com toda certeza que ele está de braços abertos para te receber, ele está de braços abertos para transformar a sua vida, e ele está de braços abertos realmente para fazer e realizar milagres em sua vida. Nada é maior, nenhum pecado é maior do que o amor, a graça de Deus por nós. E o tema, a mensagem, assim, o que Deus falou no meu coração, é que a graça é o motivo para nós experimentarmos e vivermos o milagre de Jesus em nossas vidas. Como eu disse, em março, nós
o pastor Edson, a nossa igreja, vivenciou uma série de mensagens falando sobre os milagres de Jesus. E realmente foi uma série de mensagens incrível, impactante. E além das passagens bíblicas que os pastores trouxeram para a gente poder acompanhar juntamente com eles, também alguns irmãos foram até na frente da igreja testemunhando, compartilhando milagres, curas, sinais e maravilhas em suas vidas. E uma coisa que me chamou a atenção em cada passagem bíblica que nós estudamos, uma coisa que chamou a atenção em cada testemunho que irmãos vieram na igreja poder compartilhar, era isso. A graça de Deus realmente na vida de cada um. Então, irmãos, quando nós realmente paramos para ver cada milagre nos testemunhos dos irmãos, cada milagre na Bíblia, descrito nos Evangelhos, e até mesmo os milagres de Jesus em nossas vidas, uma coisa que realmente me chama a atenção e eu vejo que é comum em todas elas, é a graça de Deus, é a graça de Jesus por nós, pelas nossas vidas. É a graça, é o amor de Deus em nós. Porque realmente, sem a graça, sem o amor de Jesus, nada do que ele fez e faz nas nossas vidas seria feito. Alguns irmãos até mesmo compartilharam testemunhos aqui na igreja e a gente via as histórias desses irmãos, alguns viciados no álcool, viciados no cigarro, na pornografia, muitos e alguns irmãos vivendo completamente longe e afastado de Jesus, e a gente vê pelo testemunho desses irmãos que milagres na saúde física, milagres na saúde emocional, a conversão, né, que é o maior milagre que uma pessoa pode experimentar. E a gente vê realmente isso. Muitas pessoas estavam completamente longe, afastado de Deus, longe de Jesus Cristo. E pela graça, pelo amor dele, Jesus realmente realiza e faz esses milagres em nós. A graça é o motivo principal, é o motivo primordial que nós realmente podemos viver, experimentar os milagres de Deus, de Jesus em nossas vidas. E se falando de graça, se falando de amor, se falando de Jesus, Deus ele compartilhou duas coisas assim que nós podemos aprender e tirar como lição em nossas vidas. E falando sobre isso, como diz o pastor Edson, em primeiro lugar, eu observo que a graça nos faz viver completamente para Jesus. Mas como assim, Felipe? Realmente, a graça nos faz viver completamente, inteiramente com Jesus. E eu queria analisar juntamente com os irmãos algumas passagens que estão escritas em Mateus, no capítulo 18, no capítulo 19. Essas passagens mostram Jesus interagindo com três pessoas, né? Jesus interagindo com Pedro, Jesus interagindo com os fariseus e Jesus interagindo com o jovem rico. Muitas dessas passagens alguns irmãos já conhecem de cor, já sabem o que diz. E eu queria que vocês pudessem acompanhar juntamente comigo. A primeira passagem é Jesus conversando, interagindo e falando com Pedro. Está lá em Mateus 18, capítulo 18, versículo 21, diz: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Essa é a pergunta que Pedro faz a Jesus. A segunda interação é Jesus conversando, interagindo com os fariseus. Está também no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 3, e diz: Alguns fariseus aproximaram dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Os fariseus interagindo, conversando com Jesus. E na último texto, análise que nós vamos observar,
É Jesus conversando, interagindo com o jovem rico, uma passagem muito conhecida, né? E o jovem rico diz: eis que alguém se aproximou e lhe perguntou, esse alguém é o jovem rico, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Essas três passagens, essas três perguntas, onde Pedro, onde os fariseus e o jovem rico faz a Jesus, a gente pode observar que tem uma raiz praticamente dessas três perguntas, é a raiz da maior pergunta que muitas das vezes nós até mesmo fazemos a Deus. E a pergunta que muitas das vezes nós fazemos a Deus é essa: Deus, quanto é o mínimo para eu fazer para estar quite com Deus? Como assim, Felipe? Eu não sei você, mas muitas das vezes eu faço, já fiz muito, nós acabamos fazendo perguntas que faz com que a gente esteja quite com Deus. E eles fizeram a mesma pergunta, praticamente. Jesus, quanto é o mínimo que eu preciso fazer para estar quite com você? Deus, quanto é o mínimo que eu preciso fazer para ter um crescimento financeiro na minha vida? Eu preciso fazer um jejum de Daniel, de legumes durante 21 dias. Eu preciso fazer um jejum bebendo só água durante 3, 7 dias. Deus, o que eu preciso fazer para ter a minha família salva? Deus, o que eu preciso fazer para trocar de carro, para construir a minha casa? Não que, irmãos, não que fazer jejum é errado, não estou dizendo isso. Não que realmente fazer uma prova com Deus, fazer algum voto com Deus é errado. Irmãos, eu não estou fazendo isso. Muitas das vezes a gente quer tratar Deus e o relacionamento com Deus com algo em troca. Eu dou alguma coisa para Deus, eu entrego alguma coisa para Deus e Deus me abençoa de alguma forma. E muitas das vezes, quando a gente quer tratar o nosso relacionamento com Deus dessa forma, com uma barganha, com uma troca, a gente fica limitado até certo ponto. Vamos lá, eu fiz um jejum de 21 dias por algo, pedi algo e Deus me entregou esse algo. Eu fiz um jejum de 21 dias por um emprego melhor, por um carro melhor, por uma casa melhor. Deus me abençoou com essa casa, mas se Deus talvez me pede algo a mais, eu não faço, porque Deus, o combinado era até certo ponto. O combinado, Deus, era até eu ir aqui e o Senhor me abençoar com isso. O combinado era fazer determinada coisa e o Senhor me abençoar com determinada coisa. Então a gente vê nessas perguntas de Pedro, dos fariseus, do jovem rico, praticamente isso. Jesus, o que eu preciso fazer, o mínimo que eu preciso fazer para estar quite com o Senhor, para estar bem contigo. Então, viver pela graça de Deus, a gente não vai até certo ponto, nós não temos um limite para estar na presença de Deus. Quando a gente entende o amor, a graça de Deus por nós, nós nos lançamos por inteiro, nós realmente mergulhamos no oceano de graça, de amor, da presença de Deus. Então, irmãos, que você possa ter essa verdade em sua vida. Se por algum motivo você trata o seu relacionamento com Deus até certo limite, por uma barganha em algo, a graça de Deus nos convida a fazer totalmente ao contrário. Viver com Jesus, viver com Deus, é realmente nos lançar por inteiro, nos lançar sem reserva, nos lançar no oceano da graça e do amor dele. É como se realmente a gente fosse pular de cabeça sem olhar para trás, sem retroceder. Então, realmente, a graça de Deus, viver o milagre, viver as bênçãos dele, viver pela graça de Deus, é realmente nos lançar por inteiro, sem ter algo em troca, sem ter algo que nos faz chegar até certo limite, até certo ponto. E Jesus realmente nos convida a viver isso. Jesus realmente nos convida a viver dessa forma. Eu estive no culto na Memorial aqui em um domingo de março
e teve um irmão, trouxe um testemunho de vida dele, falou que ele realmente era viciado em álcool, viciado em cigarro, a família dele estava praticamente falida, não tinha um relacionamento bom com a esposa, com os filhos, a esposa estava vivendo debaixo do jugo da depressão, e o irmão, ele fala que ele se lançou por inteiro na graça, no amor, na presença de Jesus. Jesus realmente transformou a vida dele, e mesmo com as dificuldades que ele vive atualmente, ele compartilhou certas dificuldades, certas limitações que ele vive atualmente, mas pela transformação que Jesus fez na vida dele, ele realmente vive na presença de Jesus sem reserva, sem medo, sem limite, sem algo realmente em troca. E o segundo ponto, em segundo lugar, que Jesus, Deus, falou ao meu coração sobre a graça dele em nossas vidas, é que a graça de Deus, a graça de Jesus, se torna o combustível da nossa fé. Como assim, Felipe? Antes de estar falando sobre esse ponto, eu queria que vocês pudessem acompanhar comigo Mateus, também no livro de Mateus, no capítulo 8, o versículo 5 a 10 diz: Entrando em Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, com soldados sob meu comando. Digo a um, vá, e ele vá. E a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Seguindo adiante dessa passagem que nós acabamos de ler, nós vemos nesse pequeno recorte de Mateus capítulo 8, que o servo do centurião foi curado. Sim, realmente Jesus curou ele pela fé do centurião. E nós vemos também que o servo do centurião foi curado não pelo que o centurião fez. O centurião não entregou nada a Jesus. Ele não deu nenhum presente, ele não deu nenhum algo em troca. Foi puramente, realmente, pela fé e pelo poder de Jesus que o servo do centurião foi curado. E eu tenho certeza que os milagres que Jesus fez em sua vida, fez em minha vida, foi unicamente por ele. Pelo milagre, pelo poder, pela misericórdia, pela graça dele. Então, quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, a nossa fé se torna sólida, se torna firme, se torna inabalável. Quando entendemos que viver e experimentar os milagres, sinais, maravilhas de Jesus em nossas vidas depende da graça e é, na verdade, puramente pela graça de Deus, a nossa fé se torna firme, a nossa fé se torna inabalável, porque a nossa fé, nossa confiança não fica restrito a nós mesmos. Muito pelo contrário, a nossa fé e confiança vai em direção a estar no autor e no consumador da nossa fé, que é Jesus. Então, a nossa fé se torna firme quando entendemos que é por meio da graça e do amor dele em nossas vidas. A nossa fé se torna firme quando entendemos que os milagres estão em Jesus e Jesus é o bom pastor das nossas vidas. A graça de Deus revela o amor, a grandeza de Deus, mostrando que ele pode fazer. Isso faz com que nossa fé se torne firme no Senhor. Quando a nossa fé está em Jesus, realmente nós confiamos unicamente nele. E quando nós confiamos em Jesus, nós vemos sinais, nós vemos milagres, nós vemos maravilhas, nós vemos cura, nós vemos transformação, conversões dos nossos parentes, dos nossos entes queridos.
nós vemos realmente milagres físicos em nossas vidas. Então, irmãos, que a sua fé, a sua confiança possa estar principalmente e unicamente em Jesus, na graça, no amor dele. Nós lemos em Efésios que nós estávamos mortos no pecado, nós estávamos completamente longe, afastados de Jesus, afastados de Deus, e pela graça nós somos salvos, pela graça nós podemos ter acesso a Deus, pela graça nós podemos chegar ao trono da graça e da misericórdia dele, como está escrito em Hebreus. Então é pela graça que realmente a nossa fé é fortalecida, a nossa fé aumenta, a nossa fé se torna sólida, a nossa fé se torna firme. A graça nos faz viver completamente, inteiramente na presença de Jesus. Quando nós queremos fazer algo em troca dos milagres, em troca do poder de Deus, nós chegamos até certo ponto, nós vivemos até certo ponto, mas quando não depende nada da gente e simplesmente pela graça de Deus, nós nos lançamos inteiramente nele, no rio de águas vivas, na graça, no oceano do amor dele, nós pulamos de cabeça. E a graça também se torna o combustível da nossa fé. Quando nós entendemos que é por meio de Jesus que ele faz em nossas vidas, quando nós entendemos que é Deus que realiza em nós, a nossa fé se torna firme, a nossa fé se torna inabalável, a nossa fé se torna sólida. Então que essa palavra, essa verdade se torna uma realidade em sua vida, que você possa entregar e confiar completamente na graça, no poder, no amor dele, que Jesus possa falar muito, falar ao seu coração, tocar o seu coração, que se algum motivo você está distante, afastado dele, vivendo uma vida de pecado, que você possa entender também que nenhum pecado, nada do que você fez ou vai fazer é maior do que a graça, do que o amor dele pela sua vida. Nada disso é maior do que a obra da cruz, daquilo que ele fez por você. E quando você entende isso, você pode e nós podemos viver milagres de conversão, de transformação, de cura. Irmãos, que essa verdade se torne uma realidade em sua vida, na sua família, na sua história, e que Deus possa falar muito ao seu coração. Para finalizarmos, vamos estar orando, colocando diante de Deus aquilo que compartilhamos nessa noite. Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, pela Tua graça, pelo Teu perdão, pelo Teu amor. E que o Senhor Jesus possa tocar no coração de cada pessoa que está escutando, que escutou esse Memorial Casa, que eles possam realmente compreender a dimensão, o oceano da Tua graça na vida deles, o oceano do Teu perdão, do Teu amor, e que pela graça, Pai, nós possamos viver e experimentar milagres, sinais, maravilhas, que pela graça nossos parentes, entes queridos possam ser salvos, curados e libertos, que pela graça, Pai, a nossa fé e confiança no Senhor possa aumentar cada vez mais. Continua falando aos nossos corações, continua falando às nossas vidas e continua, Senhor Deus, vivendo conosco diariamente a cada dia. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Irmãos, que essa palavra possa tocar muito o seu coração, compartilha com seus amigos, com seus familiares, e amém. Thank you.